Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós nesta noite. Estamos iniciando mais um culto da Igreja Batista Regular do Valentina de Figueiredo, aqui em João Pessoa. Agradecemos a você que está aí no seu lar mais uma vez, reunido em família para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus nesta noite. Agradecemos a Deus por isso. Vamos ouvir um prelúdio para nos colocarmos diante de Deus, né? E orarmos ao nosso Deus, clamando a Deus pela situação que estamos passando em nosso país. Na sequência, vamos orar ao nosso Deus. Muito bem, irmãos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse dia. Oremos. Senhor Deus e Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por tua bênção em nossas vidas, pela tua proteção, Senhor, por tua graça e misericórdia em nossas vidas. Ó Pai, te agradecemos e pedimos por cada família, ó Pai, que está em seu lar nesta noite, ouvindo a tua palavra, ouvindo este culto e cultuando a ti, ó Deus, a te louvando, ó Pai. Senhor, pedimos por aqueles irmãos que estão com algum problema de enfermidade, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, ó Deus, fortalecendo a fé de cada irmão, e que essa crise em nosso país termine logo, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos e pedimos por todo este culto, que seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, vamos ouvir o primeiro hino desta noite, Chuva de Bênçãos, número 168 do cantor cristão. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos,
bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Na sequência vamos cantar mais um hino, o que tem por título Tu és fiel, Senhor, número 58 do livro de Cânticos. Pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas
Muito bem, irmãos. O Senhor é fiel em nossas vidas e por isso nós devemos louvá-lo, agradecer a Ele porque Ele é fiel e justo em nossas vidas. Vamos ter um momento missionário neste instante, então fiquemos atentos a mais um relatório sobre missões. Olá, irmãos, irmãs, prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouco do ministério, um pouco do que aconteceu na África e também o que vai acontecer ainda, para a glória de Deus, no novo lugar de trabalho que é Portugal. Bem? Bom, irmãos, como os irmãos sabem, nós saímos da África em dezembro passado, devido a umas dificuldades de saúde que tivemos na família e entendemos que estava ficando muito complicado continuar lá nessa questão de saúde. Por isso que nós começamos a orar. A princípio nós viríamos para o Brasil e esperar a direção de Deus para um outro ministério. Então, Deus nos deu uma direção, uma igreja em Portugal que nos conheceu. Então, conhecemos essa igreja através da missão Maranata, a missão que nós participamos, e eles têm uma comunidade de africanos muito grande ao redor da igreja e também pessoas da religião islâmica. Então, o pastor, sabendo que nós agora estávamos de saída, nos perguntou se nós não gostaríamos de trabalhar com eles, também voltado para esse ministério com africanos, principalmente imigrantes africanos que tem muito lá. Então nós oramos e estabelecemos alguns critérios que deveriam ser alcançados, respondidos, para que nós pudéssemos aceitar dentro da vontade de Deus e não da nossa. Então, tendo chegado a essa visão de que era isso que Deus estava traçando para nós, o último critério era nossas igrejas mantenedoras concordarem e manterem o sustento, mesmo com a mudança de campo, né? E graças a Deus isso aconteceu. Tivemos algumas perdas ao longo dos anos, algumas igrejas deixaram de contribuir devido a dificuldades financeiras, problemas internos, mas as que continuavam conosco continuaram independente do lugar de trabalho. Então louvamos a Deus por isso e aceitamos o convite de nos mudarmos para Portugal. Tivemos que vir ao Brasil para tratar da documentação e também para levantar um sustento complementar. Como eu disse, tivemos perdas ao longo dos anos e mesmo que continuássemos na África, precisaríamos levantar esse sustento complementar. Então, estávamos aqui nesse processo de aquisição do visto para moradia lá em Portugal e também visitando igrejas para levantar um sustento complementar, igrejas que ainda não estavam no nosso ministério, né? Então, fomos pegos de surpresa, né, por essa pandemia e tivemos que alterar um pouco os planos. Agora o consulado português não está emitindo visto, nós vamos ter que esperar até que isso comece novamente a acontecer e nós possamos também visitar algumas igrejas quando isso retornar à normalidade e complementar aquele sustento, ou pelo menos reduzir a defasagem de sustento que nós tivemos. Na África, Deus nos abençoou com uma congregação. A minha vontade era ir visitar a igreja e mostrar as fotos e o trabalho que foi feito lá. Deixamos essa congregação nas mãos de uma igreja que nós apoiamos lá, uma igreja de guineenses, e o pastor está dando a cobertura pastoral, e também o irmão que evangelizava comigo, continua fazendo o trabalho de evangelismo e discipulado. Então, Deus nos abençoou, nos deu um bom tempo em relação ao trabalho, e essa bênção também é bênção de vocês, porque vocês participaram conosco em oração
e estavam lá conosco. Então louvamos a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, louvamos a Deus porque sempre tivemos irmãos orando por nós, contribuindo da maneira que era possível. Então nossas vitórias no Senhor também são vitórias das nossas igrejas que estavam conosco todos esses anos. Então, que Deus os abençoe, irmãos, que Deus continue a suprir as suas necessidades, abrindo sempre a visão missionária da igreja, do evangelismo pessoal, que é tão carente nas nossas igrejas. Então, que Deus continue fortalecendo os irmãos nesse tempo difícil, nessa situação que nós estamos vivendo agora. Então, eu espero, antes de ir para o campo português, poder visitar os irmãos, quem sabe, né? Poder visitar os irmãos e abraçá-los e agradecer pessoalmente as orações e todo esse apoio que os irmãos têm nos dado. Então, que Deus os abençoe e até outra oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço, meu irmão. Pai amado e querido, nesse momento quero entregar, Senhor, a vida do teu servo, Senhor, que está dando continuidade, ó Deus, ao teu trabalho, meu Pai. Ser com o pastor Carlos Heron, Senhor, abençoa o teu servo. Pelo tempo que ele passou lá na Gâmbia, Deus, que o Senhor o capacitou para ensinar, Senhor, aqueles irmãos e que eles venham a ter aprendido, ó Deus, e venham continuar, meu Pai, esse trabalho que o pastor deixou lá. Também te pedimos, ó Deus, pelo projeto que ele tem, meu Pai, em Portugal, que o Senhor abençoe, que o Senhor capacite o teu servo, ó Deus, supra as suas necessidades, ó Deus, a cada um deles, ó Deus, que estão, Senhor, nesses países, ó Deus, ganhando uma alma para ti, Senhor, levando a tua palavra para aqueles que não te conhecem, ó Deus. Em meio a essa pandemia, Senhor, mas a tua palavra está sendo pregada, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo, por cada servo teu, Senhor. E também, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a eles pelo sustento, Deus, que ele tem pedido, Deus, abençoa, meu Pai, o teu servo, que sabemos que tudo é a tua vontade, o teu querer, meu Pai, venha suprir todas as suas necessidades. Abençoa também a cada servo teu, meu Pai, que se encontra, Senhor, nesses países, ó Deus. Queremos também entregar a saúde, Senhor, da família do pastor Heron, Senhor, abençoa, meu Pai, cada um deles, e que o Senhor venha capacitar mais e mais, Senhor, o pastor Heron, e de todos os pastores, missionários que estão, Senhor, levando a tua palavra para aquelas pessoas que não te conhecem. É assim, Deus, que eu te peço, te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino para a honra e glória do nosso Deus, Amor Fraternal, número 381 do Cantor Cristão. Oh
Na sequência, irmãos, teremos uma leitura bíblica. Eu convido você aí no seu lar a abrir sua Bíblia. Abra lá em Efésios capítulo 1, versículo do 3 ao 14. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, que ela possa fazer morada em nossos corações, que possamos continuar, Senhor, crescendo, Senhor, e nos fortalecendo nela. E te obrigado, Deus, porque temos esse privilégio, Senhor, de poder abrir a tua palavra e ler todos os dias. Te agradecer, ó Deus, pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. E também, ó Deus, pelas tuas misericórdias que são derramadas sobre nossas vidas. É assim, ó Pai, que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, que morreu na cruz para nos salvar e nos dar a vida, Senhor. Vida em abundância em si. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, mais na sequência mais um hino que tem por título Unidade. De modo digno da vocação a qual Deus vos chamou, com humildade e mansidão assim devei andar. Ó, esforçai-vos, irmãos fiéis, andando em amor. A unidade sim preservai no vínculo da paz. Há um só corpo e um espírito, só uma esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e conosco está. Unidos, pois, pela fé vivei no Espírito de Deus, alicerçados no seu amor, a Deus glorificai. De Cristo o corpo os salvos são, por graça e por amor. Igreja amada, assim falai, em Cristo somos um. Há um só corpo e um espírito, só uma esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só
batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e conosco está. Vamos cantar agora o cântico Os que Confiam no Senhor, 451 do Cantor Cristão. E na sequência nós teremos a pregação da Palavra de Deus. Irmãos, vamos ter a pregação nesse instante. Então, Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias. Que a palavra do Senhor fortaleça nossas forças e renove nossos corações e nossas almas. Uma boa noite a todos. Boa noite, irmãos e amigos que nos acompanham a mais uma transmissão do
culto da nossa igreja, Batista Regular aqui em Valentina. Então é uma alegria tê-lo conosco, participando de maneira aí online, né? E que Deus fale ao nosso coração. Nós queremos continuar os nossos estudos aqui no livro do Êxodo, capítulo 18. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias aí em sua casa, que você possa estar acompanhando esta leitura. Êxodo capítulo 18. Diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, e livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na casa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás assim, tu como a este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e por maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave
tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, obrigado pela tua palavra lida. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe e nos ajude no entendimento da mesma. Fala aos nossos corações, Senhor, e abençoa cada um que está nos acompanhando por meio desta transmissão. Que o Senhor, que é conhecedor das nossas necessidades, da necessidade de cada um, da necessidade do teu povo, da tua igreja, possa falar aos nossos corações. É assim que te pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem, baseada neste capítulo, é bênçãos de Deus para nós. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se da vida as vagas, quer dizer, as ondas, procelosas são, agitadas são. Este hino foi escrito em 1897, portanto no século XIX ainda, mesmo ano em que foi musicado. O autor dele escreveu cerca de 5.000 hinos durante mais de 30 anos, o que dá uma média de 160 hinos por ano. Ele foi cantado em grandes avivamentos da igreja e ficou tão popular que dizem que os homens o cantavam, os meninos o assobiavam e as mães ninavam os seus bebês através desse hino. Esse hino está presente na harpa cristã, nos salmos e hinos e em nosso cantor cristão. Irmãos, em nossa caminhada cristã, vez por outra, nós precisamos contar as bênçãos do Senhor em nossas vidas, a fim de alegrar o nosso coração, principalmente em momentos difíceis como esse que estamos vivendo. Pode-se dizer que é isto que está ocorrendo aqui nesse capítulo. Moisés está contando para nós as bênçãos que ele havia recebido de Deus naquele momento de sua vida. Eu gostaria de alistar aqui, nesse texto, pelo menos 3 bênçãos de Deus para nós. E, se não tivermos cuidado, passarão desapercebidas. A primeira bênção, irmãos, que a gente pode destacar aqui nesse texto, está no versículo 1 ao 12, é a bênção da família presente. Veja que o texto começa dizendo que Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouvindo todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e ao povo de Israel, como o Senhor os tinha tirado da terra do Egito, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, um chamado Gerson e outro Eliezer, e mandou avisar
a Moisés que ele estaria chegando dentro de algum tempo. Né? Não é a primeira vez que os nomes de Jétro e de Zípora aparecem nesse livro de Êxodo, irmãos. Quando a gente vai lá para Êxodo capítulo 2, gostaria que você olhasse aí. Êxodo capítulo 2, do verso 15 ao 22, nós lemos o seguinte. Êxodo 2, 15 a 22. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. E Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, e ele lhe disse, por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, e onde ele está? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. Então, aqui, por esse relato, ficamos sabendo como Moisés conheceu a sua esposa Zípora em Midian. Quando você vai lá para o capítulo 4, do verso 18 ao versículo 20, nós lemos, então foi Moisés e voltou para Jétro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. E disse, pois, Jétro a Moisés, vai em paz. E disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que te buscavam, ou todos os que buscavam a tua alma, morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Aqui esse texto vai nos informar, irmãos, sobre a volta de Moisés e sua família para o Egito. Então, informações importantes, porque quando nós chegamos aqui no capítulo 18 de Êxodo, nosso texto principal, nós somos informados acerca do reencontro de Moisés e sua família. Quando juntamos todas essas passagens, irmãos, ficamos sabendo que a esposa e os filhos de Moisés estavam vindo de Midian para ficarem com Moisés ali no deserto. Nós não somos informados sobre a razão nem quando eles haviam se separado de Moisés. Imagina-se que foi por questões de segurança. Isso quer dizer que em algum momento, antes ou depois da saída dos hebreus lá do Egito, Moisés deixou sua família na casa de seu sogro em Midian. Se foi depois do Êxodo e Zípora foi enviada de volta para a casa de seu pai, então foi por meio de sua própria filha que Jétro, que nos textos aparece também aí com o nome de Reuel, ficou sabendo da grande libertação dos hebreus das garras ali de Faraó. Então, assim que ouviu as boas notícias sobre a libertação dos hebreus da escravidão egípcia, o sogro de Moisés percebeu que não tinha sido pequena a realização de seu genro. Ele entendeu que o seu genro tinha se tornado um grande homem e decidiu lhe fazer uma visita de cortesia. E naquela ocasião ele também traria a esposa Zípora
e os 2 filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, para ficar ali com ele. Então, eles vieram para se juntarem outra vez com Moisés no deserto. E se não tivéssemos sido informados, muito provavelmente não perguntaríamos pela família de Moisés em todos esses acontecimentos que temos estudado aqui, irmãos, por meio dessas pregações. Então, em nenhum momento a gente disse: cadê a esposa de Moisés? E cadê seus filhos? Isso também acontece, irmãos, em nosso dia a dia. Facilmente nós esquecemos de algumas bênçãos do Senhor para nós, e uma delas é a bênção da família. Nós nos acostumamos tanto com ela a ponto de não darmos mais o devido valor. Então, a notícia da vinda de sua família deve ter produzido grande alegria ao coração de Moisés. Nós somos testemunhas de como Moisés estava ficando estressado diante das pressões e murmurações do povo de Israel no decorrer daquele pouco tempo de caminhada. Agora aquele homem teria para onde correr em seus momentos de aperto. Agora ele teria com quem compartilhar e desabafar um pouco. Agora Moisés poderia encontrar apoio e consolo. Sua família estava agora perto dele. Há quem diga que receber de volta a sua esposa e seus filhos foi uma das maiores recompensas que Moisés recebeu de Deus no decorrer daqueles anos. É digno de nota, irmãos, o respeito e consideração de Moisés para com o seu sogro, Jetro. No verso 7, nós lemos que Moisés foi ao encontro do seu sogro e inclinou-se e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. No Oriente, os parentes e amigos costumavam cumprimentar-se demoradamente quando se encontravam, principalmente quando fazia muito tempo que tinham se visto. Esses gestos aqui, que nós acabamos de ler, mostram ainda a posição e dignidade de Jetro, sogro de Moisés. É-nos dito que Jetro era sacerdote em Midian. Seu ofício sacerdotal provavelmente se originou de sua posição como chefe da tribo. Então, tratava-se de um gentio religioso cujo coração era aberto a Deus, assim como foi o de Melquisedeque e o de Cornélio no Novo Testamento. Assim que ficou sabendo das grandes ações do Senhor, o sogro de Moisés sentiu-se feliz por seu genro ter sido bem-sucedido naquela empreitada. E ele é esse Deus. E no verso 11, sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Alguns acham que se deu aqui a conversão de Jetro, a conversão ao Deus, a sua conversão ao Deus verdadeiro. Outros acham que ele já conhecia a verdade, porém aqui ele está se comprometendo plenamente com o Senhor. Ele já era convertido, fica a lição, irmãos, que devemos pregar para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos entes queridos. Não deixe para fazer isso na hora da morte deles. Devemos falar de Cristo para eles o mais cedo possível. Você tem feito isto? Moisés, no certo sentido, está aqui pregando para o seu sogro. Esse episódio me fez lembrar de outro encontro familiar, registrado lá no Novo Testamento. O encontro de Jesus com a sua família. Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46. Mateus 12, 46 em diante. E estando ele ainda a multidão, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe.
e disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Fica subentendido aqui, irmãos e amigos, que a família física de Jesus foi ao seu encontro não para apoiá-lo, mas em oposição a ele. Não para ajudá-lo, mas como que tendo vergonha dele. Talvez ali, ouvindo a maneira como Jesus estava ministrando a palavra e pregando e falando para as multidões, talvez eles se sentiam envergonhados. Lá em João 7, versículo 5, nós lemos que nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus estava ali numa situação, numa ocasião de forte oposição, e a sua família chegou ali não para apoiá-lo, mas para criticá-lo, como que querendo trazer Jesus de volta para casa. E naquela ocasião, Jesus exaltou e prezou mais a sua família espiritual do que a sua família terrena. Irmãos, ter uma família presente é uma grande bênção. Ter uma família espiritual é uma bênção igual ou superior. O nosso desejo e a nossa oração é que depois que essa pandemia passar, que acreditamos que vai ocorrer isso, nós possamos valorizar mais a nossa família de sangue, como também a nossa família da fé. Nós estamos impedidos de estarmos presentes perto ali, seja do nosso pai, seja da nossa mãe, seja dos nossos irmãos na carne, e possamos aprender a lição de valorizar mais os nossos familiares, de sermos gratos a Deus por essa grande bênção que é ter uma família presente. Jesus, o nosso Senhor, não teve esse privilégio. E isso também se estende à nossa família espiritual. Não estamos podendo nos reunir ali presencialmente, na igreja, perto uns dos outros. E quando tudo isso passar, irmãos, e voltarmos ao normal, que a gente valorize mais essa bênção do Senhor em nossa vida. A bênção da família presente. Em segundo lugar, ou a segunda bênção que podemos destacar aqui nesse texto, é a bênção dos conselhos sábios. Vai do verso 13 até o versículo 24. Nós lemos aqui no verso 13: E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia, como ele procedia, perguntou: O que é isso que você faz? Por que você está aí sozinho, assentado, e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até a tarde? E depois ele vai dizer que não era um bom procedimento, a maneira correta que Moisés estava procedendo. Em Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há segurança. Em Provérbios 24:6 diz que há vitória na multidão dos conselheiros. E vemos esta verdade aqui presente nessa história. Depois de recepcionar o seu sogro e sua esposa e seus filhos, depois de ter um momento ali na companhia de seus familiares, Moisés logo voltou às suas responsabilidades como líder do povo de Israel, como vimos aqui no verso 13. Apesar de apenas um dia ali, Jetro logo vai perceber que o modo como Moisés estava agindo não era dos melhores. Ao que parece, Moisés estava sobrecarregado.
que era óbvio para todos, menos para ele mesmo. Ele era a única autoridade, uma espécie de combinação de funções seculares com funções religiosas. Naqueles tempos antigos, não se fazia distinção entre a autoridade civil e a autoridade religiosa. Jetro sabia que se o seu genro continuasse agindo daquela maneira, logo ficaria emocional e fisicamente esgotado. Afinal, um só homem não poderia ministrar pessoalmente a 2 milhões de pessoas. Ao que parece, Moisés passava um dia inteiro resolvendo as pendências das pessoas e das famílias. Talvez era um barulho na tenda do vizinho, impedindo que alguém pudesse dormir. Talvez era um homem que tinha tentado seduzir a mulher ali de outro. Ou que um homem ferira o seu semelhante de maneira acidental ou propositada. Então havia disputas várias, às vezes girando em torno de bens materiais, o que incluía até os animais domésticos. Então era muita coisa. Não pense que aquela caminhada ali não havia problemas para serem resolvidos. E esse modo de liderar, na visão de Jetro, traria problemas tanto para Moisés como para o povo. Era muita coisa para uma pessoa só resolver. E por outro lado, eram muitas pessoas, com certeza ficariam sem ter a resolução dos seus problemas, ou no mínimo iriam esperar muito para serem ouvidas e atendidas. Podemos até mentalizar aqui longas filas e pessoas impacientes reclamando. Moisés estava se desgastando desnecessariamente. E foi aí que Jetro, seu sogro, ofereceu a seguinte sugestão: que Moisés deveria delegar responsabilidades. Ele precisava aprender a delegar autoridade e a compartilhar a sua liderança. Precisava descentralizar a sua autoridade. Ele deveria escolher homens qualificados a fim de ajudar na resolução dos problemas do povo de Israel. Segundo o verso 26, irmãos, dê uma olhada aí. Segundo o versículo 26, a distinção não era entre questões sacras e seculares, mas sim entre problemas fáceis e problemas difíceis. Todas as questões menores deveriam ser resolvidas sem que Moisés ao menos tomasse conhecimento delas. As questões mais difíceis eram levadas a ele. No verso 26 diz: e julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles mesmos. Então esses homens ficariam à frente ali de grupos de 10 pessoas, ou mais provavelmente de 10 famílias, de 50 pessoas ou 50 famílias, de 100 pessoas ou 100 famílias, de 1000 pessoas ou 1000 famílias. Cada homem teria autoridade absoluta sobre aquele grupo. Um de menor autoridade poderia transferir para o outro de autoridade maior, caso não pudesse resolver a questão. E se essas instâncias não resolvessem as questões, então o problema poderia ser levado a Moisés. Esse sistema faria com que Moisés não perdesse seu valioso tempo com questões mais simples ou até triviais. E devemos notar, irmãos, que Jetro não estava obrigando Moisés a agir daquele modo. Fica subentendido aí que ele falou para o seu genro pedir orientação a Deus quanto a se deveria efetuar ou não aquela mudança. No verso 23 diz: se isto fizeres e Deus tu mandar, então o povo iria ter paz e Moisés ia aguentar, não é? A liderança ali, suportar o peso daquela importante tarefa da sua missão em liderar o povo de Israel. Então, ao estudar sobre esse conselho, não sei se vem alguma outra história à mente de vocês.
Acertou quem pensou em Atos capítulo 6, que registra a escolha dos diáconos. Lembra daquela história? Naquela ocasião, o número de discípulos estava aumentando de tal maneira que os apóstolos não estavam mais conseguindo suprir as necessidades materiais de algumas pessoas, mais especificamente suprir as necessidades materiais das viúvas dos helenistas, dos gregos. Elas não estavam recebendo a devida assistência. Os apóstolos disseram que eles não poderiam nem deveriam deixar de executar os ministérios espirituais a fim de realizar as tarefas materiais. Ao mesmo tempo, eles não achavam que as viúvas deveriam ser desprezadas. Então, diante desse impasse, eles sugeriram que fossem escolhidos 7 homens qualificados para ficarem à frente daquele importante ministério que era suprir as necessidades materiais das pessoas. Os irmãos ou a igreja deu ouvido ao conselho dos apóstolos e procederam como eles falaram. É a mesma coisa que Moisés está fazendo aqui. No verso 24 diz: E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto ele havia dito. Então Moisés decide aceitar o conselho do seu sogro. Em algum momento ali da caminhada ele vai colocar em prática. Perguntamos aqui, que tipo de conselhos temos dado às pessoas? São conselhos sábios ou insensatos? Abençoada é a igreja que possui homens ou sábios conselheiros. Não só homens, mulheres também, jovens. Abençoada é a igreja que possui pessoas sábias que dão sábios conselhos. Outra pergunta, você costuma seguir os bons conselhos dados pelas pessoas mais experientes? Ou você é alguém conhecido por desprezar os conselhos? Veja o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 10, onde nós encontramos uma informação que tem muito a ver, ou que tem tudo a ver com esse assunto aqui de conselhos, que é o segundo ponto aqui da nossa mensagem. 2 Crônicas 10 diz o seguinte: E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para fazê-lo rei. E sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, qual estava então no Egito, para onde fugir da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e vieram Jeroboão e todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele disse: Daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhes deram, e tomou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teus pais nos impôs? E os jovens que haviam crescido falaram o seguinte: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu porém alivia-nos. Assim falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu vos aumentarei o jugo.
Se meu pai vos castigou com açoites, porém eu vou castigar vocês com escorpiões. E veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos e falou conforme o conselho dos jovens. Acho que até aqui dá para a gente entender. Então, temos aqui uma passagem que fala sobre aconselhamento. E Roboão se aconselhou com as pessoas mais idosas, acerca do que deveria dizer para aquele povo. E os idosos disseram: seja mais flexível com ele, não seja tão duro. E eles vão te servir para o resto do tempo. E ele escutou aquele conselho, mas desprezou aquele conselho dos anciãos e foi buscar conselho dos mais jovens. E os mais jovens disseram: se Salomão fez isso, faça mais pesado ainda. E ele seguiu o conselho dos jovens e não seguiu o conselho dos mais experientes. Então, que tipo de conselho nós temos dado às pessoas? E que tipos de conselho nós temos seguido, meus irmãos? Você é alguém que segue os conselhos ou costuma desprezar os conselhos que as pessoas lhe dão? Sobre a nossa atitude diante dos conselhos, o livro de Provérbios é um livro excelente. Ali os filhos são constantemente exortados a ouvir os conselhos de seus pais. A expressão filho meu aparece várias vezes. Então eu aproveito para me dirigir aqui aos jovens, aos filhos. Escute os sábios conselhos de seus pais, jovens. Talvez nesse período onde nós estamos convivendo mais perto um do outro, as famílias estão mais perto do que o outro, isso deveria ser uma bênção e não um problema. Mas talvez estejam ocorrendo alguns desentendimentos, porque os filhos não estão dando ouvidos aos seus pais. Você não proceda dessa maneira. Escutem os sábios conselhos de seus pais. Essa foi a segunda bênção de Deus experimentada por Moisés ali no deserto, registrado aqui no capítulo 18. Por último, a terceira bênção que nós podemos destacar aqui nesse texto, a terceira bênção de Deus para nós, a bênção dos cooperadores fiéis. Versículos 25 a 27. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e se pôs por cabeças sobre o povo maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, mas as causas mais simples eles mesmos julgaram. Então despediu Moisés o seu sogro, qual se foi à sua terra. Nós temos aqui a terceira bênção de Deus para nós. A bênção dos cooperadores fiéis. Deus, irmãos, sempre envia alguém para nos ajudar. Quando nossas missões atingem algum ponto crítico, achamos um orientador, um conselheiro, um mantenedor, um companheiro de tarefas. Devemos reconhecer como bênção de Deus para nós quando encontramos ajudantes e cooperadores fiéis e capacitados, que chegam bem na hora que estávamos precisando. Alguns nos ajudam a tomar decisões certas, outros nos ajudam a realizar projetos importantes, outros ainda nos orientam em momentos críticos de nossas vidas. No caso de Moisés, ele os tinha bem perto de si, porém não estava aproveitando esse potencial. E Deus usou, creio eu, o conselho de Jetro, a fim de trazer Moisés, a fim de fazer, melhor dizendo, fazer Moisés despertar e perceber
essa tão grande bênção que é poder contar com a ajuda de pessoas capazes e fiéis na realização do trabalho de Deus. Percebam que os cooperadores não podia ser qualquer pessoa. Perceba que eles precisavam ser qualificados. Havia aqui 4 características que esses homens que compartilhariam da responsabilidade judicial ali de Moisés deveriam demonstrar. 4 características. Eles deveriam ser homens, ou deviam ser homens capacitados. Homens de capacidade. Frequentemente significa, biblicamente falando, homens de força física. Também nós encontramos textos falando ali dessa expressão, homens capazes, se referindo ou designando homens valentes, valorosos, heróis. Mas também essa palavra pode ter o significado, irmãos, de eficiência e dignidade moral, de capacidade, de qualidades morais. Então, a primeira característica ali daqueles ajudadores, auxiliadores, cooperadores de Moisés é que eles deveriam ser homens de capacidade. Em segundo lugar, eles precisavam ser tementes a Deus. Essa qualidade aponta para atitudes como reverência, veneração, temor, dedicação, entrega religiosa. Então deveriam ser pessoas ali tementes a Deus, meus irmãos. A terceira característica é que esses homens que foram escolhidos ali, ou os homens a serem escolhidos, deveriam ser verazes, literalmente homens de verdade. A palavra hebraica aqui significa firmeza, fidelidade, verdade. É usada para designar confiabilidade, estabilidade, fidelidade. Basicamente, a essência aqui do que está querendo ser dito é que essas pessoas deveriam ser de confiança. Alguém confiável, alguém que nós podemos nos apoiar porque ele é de confiança. E o quarto requisito, a quarta característica final aqui para aqueles que iriam assistir Moisés é que eles deveriam repudiar o suborno ou a avareza. Quando você lê ali na história do povo de Israel, o juiz e a testemunha desonestos eram constantes fontes de irritação na história do povo de Deus. Por isso a importância daqueles homens aborrecerem a avareza. Eles teriam que aborrecer a cobiça, não desejando coisas para si mesmos, nem se mostrando parciais. Teriam que ser livres de falsos motivos. Teriam que ser juízes imparciais, buscando razões espirituais ali e morais no momento dos julgamentos. Interessante, meus irmãos, que quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós descobrimos que igualmente ou muito semelhante, a liderança na Igreja de Deus também deveria ser uma liderança qualificada. Essas qualidades nos lembram das qualificações dos anciãos ou dos presbíteros, dos pastores e dos diáconos da igreja. Acerca desses últimos, os diáconos, as qualificações para eles são encontradas tanto no livro de Atos, apesar de ser ali algo mais informal, mas os diáconos precisavam evidenciar essas qualidades, como também nós encontramos nas epístolas pastorais, onde já havia um cargo mais oficial, eram diáconos ali, a liderança oficial da igreja junto com os pastores. E ali aquelas passagens nos mostram a importância de termos uma qualificação, uma liderança qualificada. Será, meus irmãos,
que estaríamos qualificados para sermos ajudantes de Moisés, se a gente vivesse naquela época. Teríamos sido escolhidos por ele, por sermos pessoas capazes, tementes e verdadeiras. Trazendo aqui para os nossos dias, temos cultivado essas virtudes em nossas vidas? Temos seguido esses critérios na hora de escolhermos os nossos líderes, quer seja o pastor, os diáconos ou os que vão estar à frente presidindo as sociedades da nossa igreja ou dos departamentos da igreja? Então é algo importante que nós devemos pensar e seguir esse conselho que foi dado ali por Jetro. Concluindo, meus irmãos, vamos valorizar e sermos mais gratos pelas bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas. Vamos valorizar mais as nossas famílias. Vamos honrar mais aqueles que têm nos dado sábios conselhos. Vamos agradecer aqueles que têm ajudado e cooperado semanalmente no trabalho do Senhor, no dia a dia da igreja local. O que seria das igrejas sem as famílias, sem os conselheiros, sem os cooperadores? Que Deus abençoe vocês. Vocês são bênção de Deus para mim. Eu creio que os irmãos podem dizer isso também a respeito uns dos outros. Vocês são bênçãos de Deus na minha vida. Estamos falando aqui das famílias, dos conselheiros e dos cooperadores fiéis. Então, eu acho que mais do que apropriado, nós deveríamos entoar o hino 329. No lugar de estarmos olhando para as circunstâncias que não são muito favoráveis, que a gente possa olhar, relembrar, contar cada uma das bênçãos de Deus para nós. E nós vimos aqui 3. A bênção da família presente, a bênção dos conselhos sábios e a bênção dos cooperadores fiéis. Que Deus possa ter falado ao nosso coração, meus irmãos. Vamos entoar agora esse hino com muita alegria, contando as bênçãos de Deus na nossa vida. E em seguida nós teremos uma oração para finalizar o nosso culto. Muito obrigado pela sua atenção e que você possa continuar nos acompanhando por meio dessas transmissões. Um grande abraço. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma, diz-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez,
há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando mão, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Pai Santo, Pai Celestial, nesta noite, Pai amado, nós queremos chegar à Tua Santa Presença, através do Filho Jesus, para te agradecer, Pai amado, pelo momento que tivemos aqui, nesta noite, onde ouvimos a Tua Palavra, que é tão reconfortante para nossos corações, Pai amado, onde aprendemos que somos por demais ricos e abençoados por Ti. Por isso, Pai amado, temos muito mais que te agradecer do que eu mesmo te pedi. Ó Deus amado, obrigado pelo teu cuidado, por tua proteção, pelo teu amor incondicional para com cada um de nós, Pai amado. Que mesmo em tempos de situações adversas, o Senhor tem sido com o teu povo. Foi assim no passado e sempre tem sido até o dia de hoje. Por isso nós temos muito que te agradecer. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem desamparado os teus servos justos e fiéis, e por isso nós temos motivos de nos alegrar e sabermos, Pai amado, que diante de tuas promessas, diante de tua palavra, nós sairemos vencedores dessas adversidades, principalmente nas atuais circunstâncias em que vivemos. Seja, Pai amado, com aquelas famílias que estão sendo vitimadas por casos de infecção em algum membro de sua família, que o Senhor possa estar dando esperança, dando conforto e restabelecendo, Pai amado, a saúde de quem estiver enfermo para a honra e glória do teu santo nome. Também, Pai amado, ajuda aqueles que, por motivo de força maior, Pai amado, não têm participado em ouvir a tua palavra através desses canais da internet, mas que o Senhor possa estar sendo com eles, Pai amado, no seu dia a dia, para que eles possam assim ter um momento de comunhão pessoal, através da oração, através da leitura da tua palavra, e assim, Pai amado, manter a comunhão contigo, porque isso é salutar para a vida dos teus servos. Obrigado, Pai amado, pela vida de cada um, obrigado pela vida do pastor Gildo, Deus, seja com ele, com sua casa, com sua família, seja com cada membro dessa igreja, Pai amado, que possamos estar firmes, confiantes nas tuas promessas e que as tuas bênçãos não têm cessado no lado de cada um de nós. Obrigado, Deus, por isso. É no nome de Jesus que agradecemos desde já por tudo. Amém.